bem, sou José Manuel Silva, não sou natural do Corvo porque tive que nascer por contingências de hospital e de condições de saúde. Nasci em Ponta Delgada, São Miguel. O meu pai é das Flores, veio para o Corvo com 9 anos, portanto viveu sempre cá, desde aí. Minha mãe é corvina, eu também considero-me corvino e tenho algum desgosto, entre aspas, de não poder ter no meu registro como local de nascimento o Corvo, porque eu sou corvino, portanto não me identifico absolutamente nada como sendo natural de Ponta Delgada, São José, em São Miguel, portanto, óbvio que não. A determinada altura tive que sair, com 12 anos tive que sair porque nessa altura só conseguíamos ter a escolaridade até ao 6º ano, portanto, o 2º ano do ciclo, na altura. Portanto, a partir daí, ou seja, com 12 anos fui para as Flores, depois fiz o 9º ano nas Flores e a partir daí fui para São Miguel e continuei a estudar. A minha ideia foi sempre regressar ao Corvo, nunca foi ficar noutro sítio. Às vezes perguntam porque é que eu gosto, porque é que eu me sinto bem aqui e eu costumo responder que se calhar não tenho uma resposta muito concreta, muito precisa, mas a verdade é que eu sinto-me bem cá e agora com quase 51 anos nunca senti a necessidade nem vontade de sair daqui para ir para outro sítio. Não sei o que é que o futuro me reserva, mas à partida e pensando gozo, é para ficar por aqui até que passe desta para outra. Portanto, eu estudei, depois vim para cá, trabalhei, sou o segundo mais velho de 6 irmãos, portanto, acabei o secundário, eu vim para cá, trabalhei depois fiz um curso de técnico de construção civil, trabalhei durante 1 ano e meio na Câmara, depois a SATA abriu as ligações ao Corvo, começou a fazer os voos interilhas também para o Corvo, e eu, na altura, concorri, fiquei e fui durante muitos anos, até sair. Há 9 anos atrás, fui sempre o responsável pela escala da SATA no Corvo. E há 9 anos atrás, pronto, desafiaram-me e desculpa-me a expressão, mas chatearam-me um bocado para que eu devesse pelo menos pensar na possibilidade de ser candidato. E pronto, e ao fim de algum tempo, e depois também de perceber e de reunir algumas pessoas que eu acharia que eram indispensáveis para avançar neste projeto comigo, avançamos. Portanto, fomos a eleições em 2013, 2017, 2021, portanto estamos no nosso último mandato. Isso quer dizer que nos faltam pouco mais de 3 anos à frente da Câmara e, obrigatoriamente, e também porque eu acho que faz sentido a limitação de mandatos, eu acho que 12 anos é a altura de se entregar isto a outras pessoas, novas ideias, novas formas de pensar. Pronto, eu acho que faz sentido, porque senão pode-se entrar aqui numa questão de monotonia ou de vazio de ideias. Portanto, eu acho que é saudável isso. Portanto, independentemente de ser obrigatório, garantidamente também não voltaria a ser candidato, mesmo que pudesse ser candidato. Portanto, acho que demos o nosso contributo. Óbvio que estamos sempre sujeitos àquilo que é o julgamento do povo, mas pronto, estou cá para isso e não podemos olhar muito a isso, senão acabamos não fazer nada, ainda para mais num sítio tão pequeno, que a proximidade é tão grande das pessoas, em que não há junta de freguesia, em que o Presidente de Câmara também acaba por ser o Presidente de Junta de Freguesia. Portanto, eu acho que é mais que suficiente, portanto, e cá estaremos para ajudar e colaborar com quem vier, se assim for a vontade. Fazíamos a telescola, exatamente, eu lembro perfeitamente, tínhamos 2 professores, um professor para a área de línguas, um professor para a área das ciências, digamos assim, e que, pura e simplesmente, acompanhavam. Portanto, nós tínhamos, as aulas eram passadas numa televisão, umas cassetes, no videogravador. Depois havia umas próprias fichas que eram enviadas também com as emissões, com as gravações, e no fundo os professores apoiavam ali um bocadito só, digamos que alguma dúvida que houvesse em relação àquilo que nos era apresentado, porque não tínhamos interação com quem nos estava a dar a aula. Portanto, o professor servia um bocado para isso, só para eventualmente
colaborar ou tirar alguma dúvida que tivesse ficado, mas antes de mim ainda houve outras pessoas que tinham que sair mais cedo porque só havia a quarta classe. E normalmente essas pessoas até acabavam por ir, os rapazes acabavam por ir para o seminário e as raparigas para um convento, digamos assim. Portanto, ainda era pior. Mas hoje em dia, quando eu vejo os putos, desculpa a minha expressão, com 18 anos, a dizerem que é muito complicado, vou sentir a falta dos meus pais, e eu fico a olhar para eles e digo assim, eu não sei se diga, se eu disser vão achar que eu me estou a fazer de coitadinho, mas se eu não disser, eles vão pensar que os coitadinhos são eles porque têm que deixar a família e os pais aos 18 anos. Portanto, eu aos 18 anos já há 6 anos que andava fora. Portanto, isso é complicado, deixa marcas, garantidamente, e pode ser um risco muito grande. E eu agora, como pai, olho para a minha filha que vai fazer 13 anos, eu olho, se eu tivesse que mandar para outra ilha, para um sítio em que ela não conhece ninguém, eu não me ia sentir bem e não ia ficar descansado e por aí fora. Portanto, era complicado para os alunos, mas obviamente também era complicado para os pais saber que os tinham que mandar nessas condições. E depois também poderia aqui haver muito facilmente, ainda bem que a altura era diferente, não havia se calhar os perigos que podem haver hoje em dia, mas era muito fácil uma criança com essa idade, ao fim de 1 ano ou 2 de estar fora, poder perfeitamente descambar na vida e optar por um caminho que não fosse o melhor. Portanto, também tinha esse risco, porque uma criança de 13, 14 anos facilmente se deixa levar para um grupo de amigos ou colegas mais próximos, portanto, era complicado. Felizmente, no meu caso, posso dizer que me deu, sinceramente, não tenho muitas dúvidas, que me deu bastante mais maturidade e que me fez crescer enquanto pessoa e, se calhar, ser um bocado aquilo que sou hoje, porque eu sempre tive um objetivo. Eu não queria estudar, porque o estudar implicava sair de cá. Então, eu não queria sair de cá, como é óbvio. Então, o meu objetivo nunca foi, e digo isso sem qualquer problema, nunca foi ter grandes notas, mas foi nunca sempre transitar de ano e nunca perder um ano que fosse. Porque eu tinha a noção de que se perdesse um ano, era mais um ano que eu tinha que estar fora. E não era isso que eu queria. Portanto, fez com que eu definisse exatamente o que é que estava ali por uma razão, e a razão de estar ali era estudar, para eventualmente ter outras possibilidades que não teria se ficasse cá e se não fosse estudar, mas a razão era passar a transitar de ano, ok, ter as habilitações, as classificações que eram exigidas e depois voltar para cá, e foi o que aconteceu. E se calhar por isso também fez com que eu nunca sequer pusesse a hipótese ou não sequer pensasse em sair de cá. Portanto, a minha vida passou sempre por cá e continua a passar, e espero que continue. Então são os seus pais que o estimulam ou que o obrigam a seguir estudos? Sim, assim, a possibilidade que nós tínhamos, e nós, como disse já, nós éramos 6 irmãos. Na altura, e estamos a falar de há quase 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, portanto, estamos a falar quando eu tinha 12 anos, vou fazer 51, portanto, quase 40 anos atrás. A perspectiva de trabalho no Corvo, se não fosse alguém com mais habilitações que pudesse eventualmente trabalhar nos serviços públicos ou alguma coisa do género, a perspectiva era ou pesca ou lavoura. Portanto, não havia aqui, não havia o turismo, não havia nada disso, portanto, não havia, naquela altura as perspectivas eram essas, portanto, não havia outras. E eu lembro do meu pai sempre nos dizer que, como éramos 6 filhos, nunca teria capacidade de deixar, em termos de terrenos, ou de pôr cada um por sua conta, digamos assim, a ter uma exploração própria para que pudesse desenvolver a sua vida. Portanto, achava que o melhor era eventualmente nós irmos estudar e depois, então, se algum até quisesse voltar para a lavoura ou para a pesca, tudo bem, mas pelo menos tinha aquela possibilidade de ter outra perspectiva. E ainda bem que o fizeram. Na altura eu lembro perfeitamente de achar que os meus pais deviam ser os piores pais do mundo, porque me mandaram para as flores. Depois tinha outro problema, porque iam nas flores e fazendo o contraposto ao ditado que longe da vista, longe do coração, eu todos os dias via, a não ser aqueles dias no voeiro, todos os dias via o corvo. Portanto, e fazia uma confusão porque é que eu estava nas flores e não poderia estar aqui. Portanto, não é fácil,
mas no meu caso eu digo que acho que me ajudou a ser um bocado a pessoa que sou hoje, sinceramente. Nós só vínhamos cá nas férias Natal, Páscoa e Verão. E não fui para casa de umas pessoas que os meus pais eram pessoas de cá, que os meus pais conheciam, porque o homem do casal estava a trabalhar nas flores, mas eu não os conhecia, nunca os tinha visto. Portanto, não é fácil. Não é fácil, mas só digo e só tenho que agradecer aos meus pais. Já o fiz pessoalmente, mas se eles eventualmente virem isto, fica registado. Só tenho que agradecer porque se não tivesse sido isso e se não tivesse sido a firmeza deles mesmo sabendo que eu não estava lá bem, ou que não queria lá estar, não sei o quê, portanto, tiveram a coragem, que no fundo é preciso ter alguma coragem de dizer assim. Eu lembro que o meu pai depois já me contou que disse que pelo menos o primeiro ano letivo eu teria que o fazer. Depois então logo veria se efetivamente isso, na ida para o segundo ano letivo, se realmente me afetasse ao ponto de não poder continuar, então logo se veria. Mas pronto, foi insistindo, ainda bem que eu fez, e fez com que eu tivesse outras possibilidades que não teria nunca se tivesse ficado cá só com o sexto ano de escolaridade. E pronto, poderia eventualmente até mais tarde, mas de qualquer maneira teria sido um percurso de vida diferente daquilo que foi. Meu pai era guarda fiscal e a minha mãe era doméstica. Portanto, a determinada altura, como nós éramos 6, portanto era tipo escadinha, não havia restaurantes cá, não havia sítio onde as pessoas comessem quando vinham cá. Também não vinham muitas pessoas porque os transportes, não havia voos, os barcos nessa altura já deveria ser de 15 em 15 dias, portanto haveria algumas ligações aqui com as flores, mas embarcações muito mais pequenas, que não tinham a operacionalidade que hoje em dia têm, portanto não vinha muita gente. Mas depois, a determinada altura, as pessoas que vinham não tinham de comer, então os meus pais serviam refeições em casa, era um complemento para que conseguisse ter os filhos fora a estudar, e foi basicamente isso. Portanto, foi a vida deles. Agora, felizmente, estão na fase da reforma os dois, os filhos estão por sua conta, e pronto, cá estamos. Tenho 3 cá, 3 fora. E quem é que vinha cá nessa altura? Havia algum turismo? Eram trabalhadores, sobretudo? Não, basicamente eram trabalhadores, eram pessoas que vinham aqui para ficar. Por exemplo, lembro-me que vinha um enfermeiro, que de vez em quando era rotativo. Havia sempre funcionários da repartição de finanças, outras vezes técnicos que vinham prestar apoio à Câmara. Portanto, basicamente era esse tipo de pessoas. Ou então empresas que vinham para cá, eventualmente fazer alguma empreitada e que traziam o pessoal para cá para trabalhar. Mas turismo nessa altura era muito pouco, porque as condições não havia condições para isso, nem logística para isso, nem barcos. Portanto, de repente, por isso eu estou a dizer, quando eu venho para o Corvo, os voos da SATA começam em 93. Portanto, só a partir dessa altura é que começa a haver, e mesmo assim nessa altura eram 2 voos semanais, num avião de 18 lugares, mas que era limitado a 12. Portanto, mesmo assim era muito pouco, mas começou a dar aqui algum movimento. Depois foram aparecendo, a procura foi aguçando a oferta, neste caso ao contrário. Eu costumo dizer isto e vou dizer também aqui: nós precisamos de 2 coisas para viver aqui. A primeira é gostar, okay? Porque se não gostarmos, por muitas condições que tenhamos, não vai valer a pena. E a segunda é saber. E o saber, e eu costumo dar este exemplo também, o saber é, por exemplo, eu saber que, mesmo hoje em dia, eu acabo por ter fruta a chegar ao Corvo normalmente de 15 em 15 dias. Portanto, eu, em vez de fazer as compras à semana, como normalmente as pessoas fazem, noutros sítios que até têm disponibilidade todos os dias, mas não têm disponibilidade de tempo devido aos transportes, ao trabalho, portanto, essas coisas todas, eu sei que quando compro a fruta, tenho que comprar a fruta que supostamente é aquela que eu vou consumir durante 2 semanas. Isto é um exemplo básico, mas é um exemplo do que é saber viver cá. Portanto, se eu gostar e se souber que estas coisas funcionam desta forma, não há sítio melhor para se viver, muito sinceramente. Porque há aqui muitas coisas que nós podemos aproveitar e que, infelizmente, muita gente já não consegue ter esse privilégio nem a capacidade de poder fazer isso dessa forma. Portanto, há coisas que nós temos a possibilidade de fazer aqui que em muitos sítios do nosso país já não é possível fazer. O meu pai tinha sempre, porque todas as casas acabavam por ter,
pelo menos uma ou duas vacas leiteiras, porque não havia sítio onde se comprasse o leite, portanto, ou as pessoas ou produziam e tinham, ou não produziam e dificilmente tinham. Poderia haver um ou outro que até vendesse algum, mas por norma não era isso. E então, óbvio que tinham também a horta, digamos assim, o milho para ajudar a criar os porcos, a batata, as hortaliças, portanto, toda a gente tinha um bocado estes terrenos que agora se vê aqui na vila que estão por cultivar, eram todos cultivados, portanto, não havia terrenos não cultivados. E, portanto, todos tinham essa necessidade também, porque se quisessem comprar batatas, a cebola, o alho, também não haviam de comprar. Mesmo que houvesse capacidade financeira, não havia sítio onde comprar. Portanto, a partir da altura em que os transportes começam a ser muito mais regulares, e mesmo de avião e tudo, é que acaba por aí, quando começa a haver um barco maior a fazer as ligações Flores-Corvo, quer de passageiros, quer de mercadorias, é que começa gradualmente a chegarem coisas cá que as pessoas, algumas deixaram de produzir porque passaram a ter a possibilidade de comprar. Nessa altura não, portanto todos nós ajudávamos também a trabalhar esses alimentos, que no fundo eram alimentos. O leite servia para fazer o queijo que dava para comermos o ano inteiro. Depois servia para ajudar a alimentar os porcos, porque também era uma alimentação, a base da alimentação para o ano inteiro. Normalmente eram abatidos na altura perto do Natal, depois era guardada e carne, um mensal, outra em gordura, e era isso que servia de alimentação para o ano inteiro. Portanto, era a base da alimentação, era a carne de porco, e depois também o peixe, mas pronto, o peixe não em tão grande quantidade. O aeroporto está construído em 83, não é? 82, salvo erro. 82. E depois, a determinada altura, havia um aviocar da Força Aérea, com um protocolo com a Câmara do Corvo e com o Governo Regional, que durante uns anos fazia uma viagem semanal, portanto, mas é limitada, 7, 8 passageiros, mas que já ajudou um bocadito. Depois passou a duas ligações semanais. E depois, a determinada altura, portanto, o Governo da altura achou que, obviamente, até eu lembro-me de uma história caricata, perdão, que o Presidente da Câmara, na altura, o símbolo da SATA tinha 9 estrelas na cauda. Era aquele símbolo que tinha as 9 estrelas na cauda. E o Presidente da Câmara, na altura, um bocado a brincar, um bocado a sério, dizia que se a SATA não faz voos para o Corvo, não tinha que ter 9 estrelas, devia ter só 8. Portanto, isto tem jeito de brincadeira, mas para se perceber, efetivamente, porque a SATA acaba por ser, não querendo estabelecer um paralelo de comparação, mas a SATA acaba por ser nos Açores aquilo que são os comboios no continente. Portanto, acaba por ser a ligação do território é feito por avião. Não pode ser de barco, não pode ser de outra forma. Portanto, é uma empresa que, independentemente de ser lucrativa ou não, isso já são contas de outro rosário, mas obviamente que tem que existir e tem que fazer ligação ao Corvo também. Portanto, a partir de determinada altura, o Governo começou a pensar nisso, a SATA depois acabou por alugar um avião mais pequeno, que era um Dornier, que era um avião de 18 passageiros, mas, como disse há bocadinho, limitado a 12 passageiros, normalmente, por causa das dimensões da pista e da inclinação da pista, de várias questões operacionais. Começou por ser 2 vezes por semana e foi progredindo. Portanto, era uma operação um bocado rudimentar, digamos assim. Eu era o único funcionário. Os bombeiros é que acabavam de fazer o serviço de carga e descarga do avião. E, portanto, era um único funcionário que lá estava para fazer toda a operação, desde uma simples reserva de uma viagem, a emissão do bilhete, ao check-in, ao embarque, ao aceitar a carga, embarcar a carga, acompanhar os passageiros. Portanto, era uma pessoa para tudo. Portanto, foi interessante, foi uma experiência interessantíssima. Até porque eu, antes disso, fui 3 meses para a terceira, supostamente para fazer um estágio, mas depois a realidade é muito diferente. A terceira já era um aeroporto nessa altura e então as tarefas eram distribuídas por grupos, digamos assim. Portanto, e eu, de repente, chego ao Corvo, passei uma semana num sítio, outra semana noutro, depois chego ao Corvo e digo assim, mas a realidade não é esta, porque tudo o que os outros fazem, em diversas secções, eu terei que fazer porque não tem mais ninguém a quem recorrer. Portanto,
é isto, está tudo à minha conta. Não deixou de ser interessante, não tinha um computador ainda na altura, tinha um telefone, dependia diretamente e hierarquicamente da escala das flores e, portanto, era muito por telefone que se resolviam as questões. A questão da operacionalidade e da operação em si, na altura do avião, não poderia ser por telefone, teria que ser eu a assumir. Obviamente, também os comandantes têm a sua habilitação para perceber, em termos de operação, o que é que poderá estar ou não bem, e pronto, sempre tivemos uma ligação, pronto, completamente diferente do que seria possível noutro sítio. E depois isto foi evoluindo. 4 ou 5 anos depois apareceu mais uma pessoa em part-time, porque começaram a haver voos 3 dias por semana, portanto tinha mais uma pessoa que trabalhava comigo na altura da operação, todo o resto do horário era só eu. E pronto, e foi evoluindo, e hoje em dia, a partir de hoje, salvo erro, a partir de ontem, ou desde ontem, até ao final de agosto, temos voo todos os dias da semana. Por norma temos 3 ou 4 no inverno, e no verão costumávamos ter 5. Este ano passamos a ter os 7 dias da semana com voos cá. E com um avião que já não tem nada a ver, um avião de 37 lugares, limitado a 20 ou a 31, respectivamente à descolagem e à aterragem, mas são coisas completamente diferentes que já não têm nada a ver. Eu acho que se voltasse para lá me ia sentir um bocadinho fora de casa, que foi esta casa que eu acabei de escrever desde que comecei, portanto, mas não é por aí. E quando a minha vida passa pela SATA, sempre foi. Trabalhei 1 ano e meio na Câmara, a partir daí sempre trabalhei na SATA até vir para aqui, portanto, quando acabar, provavelmente regressarei, consciente de que, pronto, as coisas são completamente diferentes, mas cá estarei, sem qualquer problema. Como eu referi há bocado, na altura em que eu tinha 10, 11 anos, não havia um restaurante, não havia um café, havia, chamavam-lhe uma tasquinha, completamente limitada, e é óbvio que, à medida que as coisas vão evoluindo, depois aparece, em determinada altura, uma primeira residencial com 5 quartos, que não havia, portanto as pessoas, quando cá chegavam, ficavam em casas particulares, algumas casas que tinham disponibilidade de 1 quarto ou 2, eventualmente, e as pessoas acabavam a ficar em casas particulares. Depois, a determinada altura, penso que na década de 90, no início da década de 90, ou se calhar ainda finais da década de 80, aparece a primeira residencial, como disse, com 5 quartos, e depois as coisas começam a evoluir, e com o evoluir e com a oferta que a SATA começa a disponibilizar para que as pessoas pudessem vir à ilha, pronto, foram aparecendo. Temos agora um hotel residencial, temos 2 alojamentos locais, e a perspectiva eventualmente será para que possa haver aqui mais qualquer coisa. Na minha opinião, e tendo em conta exatamente nós sermos uma reserva da biosfera, termos a dimensão que temos, termos a capacidade, as pessoas que temos e a oferta que temos, eu acho, e já disse isso várias vezes, muitas vezes isso pode não parecer o politicamente correto, mas nós não podemos correr o risco de criar aqui muito mais oferta em termos de alojamento, porque depois vai implicar que haja também os outros serviços complementares, que nós nesta altura temos um restaurante a funcionar, com uma sala com capacidade para 50 pessoas, e que limita um bocado dessa forma. No verão, no inverno não é esse problema, mas no verão nós temos muitas pessoas que chegam à ilha de barco, passam aqui umas horas e voltam às flores novamente, passadas essas horas. Ou seja, vai chegar a uma altura que, se nós tivermos aqui mais capacidade, mais oferta em termos de alojamento, vamos ter mais pessoas. Tendo mais pessoas, juntando essas mais pessoas àquelas que vêm cá temporariamente, são umas horas, há de haver uma altura em que o choque vai ser muito grande e que as pessoas, ninguém vai ficar satisfeito, nem quem serve, nem quem é servido. Portanto, nós temos que ter, e eu sempre disse isso, nós cada vez mais falamos na sustentabilidade, principalmente do turismo, e temos que ter essa noção. Portanto, e há aqui um ponto de equilíbrio que, no fundo, na minha opinião, é exatamente o ponto de sustentabilidade também. Portanto, temos que ter a percepção de que nós somos 400 pessoas. Nós, se tivermos aqui 100 pessoas todos os dias, estamos a introduzir aqui cerca de 25% da população. Portanto, isso vai implicar
E falo por mim, enquanto corvino, e ao falar por mim agora, vou falar pelos corvinos. Quando essas pessoas começarem a ter influência no nosso dia-a-dia, é óbvio que uma das características que nos define desaparece, que é a característica de bem receber, da simpatia, de sermos prestáveis. Portanto, mas quando regularmente e durante algum tempo isso interferir com aquilo que são as rotinas das pessoas que vivem cá, nós estamos a quebrar aqui esse ponto de equilíbrio, garantidamente. Portanto, há que perceber onde é que está esse limite e, ok, então aí sim estamos bem, estamos no nosso máximo, não podemos nem temos capacidade, e eu digo por mim, e esta então é a mesma opinião pessoal, não devemos querer mais do que isso. Portanto, porque temos a capacidade nesta altura temos 48 camas oficiais, que eventualmente poderão ser reduzidas facilmente a 20 e poucas, atendendo a que se cada pessoa ocupar um quarto, uma pessoa só ocupar um quarto, estamos a reduzir quase para metade, digamos assim. Portanto, há aqui uma margem de possibilidade de mais um bocadito, mas não muito mais, e não pensarmos que vamos todos avançar com isto e criar projetos e implementá-los, e depois perceber que quando as pessoas deixarem, porque o Corvo tem esta mística, digamos assim, de ser a ilha mais pequena, das pessoas todas se conhecem, das pessoas serem todas prestáveis, das pessoas serem todas simpáticas, portanto, mas a partir da altura em que haja interferência nisso, as pessoas deixam de ter essas capacidades, digamos assim. E quando deixarem de ter, o Corvo deixa de ter esta mística e passa a ser, se calhar, como outro sítio qualquer. Vamos para o Corvo, somos tratados como estrangeiros, entre aspas, portanto, ninguém nos diz nada, passam por nós, eventualmente até olham de lado, porque estamos a incomodar as nossas rotinas, o nosso dia-a-dia. Portanto, então, para que é que vamos para o Corvo? É uma ilha pequenita e tal, vamos lá fazer o quê? Portanto, estas coisas todas têm que se preservar e manter, porque se não tivermos isso, é como eu digo, passa a ser banal, e sendo banal nós ficamos sem ninguém. Portanto, é preferível termos a noção de que até onde é que podemos ir, ok, este é o nosso limite, até aqui tudo bem, vamos todos apostar nisto, mas a partir daqui vai trazer desvantagens e não benefícios. Isso também é uma coisa que nós nunca pensamos em taxas turísticas como normalmente se pensa. Eu já pensei e já falei isso, não sei até que ponto e temos estado a pensar efetivamente nisso. Perceber até que ponto é que nós podemos criar uma taxa turística exatamente ao contrário daquilo que acontece. Ou seja, as pessoas que pernoitem cá, a essas pessoas não é cobrada a taxa turística. É cobrada a taxa turística exatamente a essas pessoas. Porque eu digo, e não tenho nada contra, até porque a nossa relação com as flores é e deve ser boa, mas há que ter a noção e ter a frontalidade de dizer as coisas um bocado como elas são. As pessoas que vêm das flores ao Corvo, mesmo que sejam absolutamente educadas, ambientalmente educadas, não sei, a única coisa que fazem, que conseguem fazer no Corvo em 3, 4 horas é ir ao caldeirão, ver o caldeirão, muitas vezes já não dá para almoçar, se quiserem fazer um trilho não almoçam de certeza absoluta, e por muito educadas ambientalmente que sejam, vão sobrecarregar os trilhos, vão sobrecarregar o miradouro, vão obrigar a que as carrinhas vão ao caldeirão 2, 3, 4, 5 vezes por dia, em vez de, se ficassem cá 15, 20, 30 pessoas, se calhar não iam todos no mesmo dia, na mesma altura, portanto, são circunstâncias diferentes. Mesmo que essas pessoas façam tudo como deve ser, deixem os seus resíduos no sítio certo, e muitas delas têm esse cuidado, não tenho nada a apontar, mas mesmo que deixem, a única coisa que acabam por deixar é o dinheiro, muitas delas, é o dinheiro da ida ao caldeirão e os resíduos no ecoponto certo. Portanto, isto não traz grande benefício e, por outro lado, também tem outra coisa, é que as pessoas não levam nada do que é o Corvo. Eu também digo muitas vezes que nem que seja para perceber, as pessoas têm que ficar cá, nem que seja para perceber como é que ainda há 400 e tal alminhas que decidem viver aqui e serem felizes a viver aqui, mesmo tendo em conta, eventualmente, todas as limitações que nós temos, o nosso isolamento, o nosso afastamento de tudo o resto, embora, obviamente, hoje em dia
as coisas são completamente diferentes, nós temos avião todos os dias, no inverno não temos, mas temos quase, nós estamos ligados ao mundo e os corvinos são grandes consumidores da internet, portanto estão ligados ao mundo, não é mesmo? Mas fisicamente não podemos ignorar que estamos numa ilha com 17 km², no meio do oceano, portanto temos essas limitações. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que, e isto não afeta nada o turismo das flores, porque as pessoas podem perfeitamente dividir, quando pensarem em fazer as férias, dividir o tempo que têm pelas flores, em vez de ficarem, imaginemos, 7 dias nas flores, ficariam 5 e ficariam 2 no Corvo. E aí as coisas são completamente diferentes, as pessoas percebem como é que se vive cá, têm essa noção, conseguem fazer outras coisas, mesmo que não seja só o facto de poderem descansar. Também se pode descansar nas outras ilhas, mas uma ilha, por exemplo, como ali as Flores, que já tem 3, 4 voos diários, voos de aeronaves com capacidade para 80 pessoas, portanto já estamos a falar de coisas completamente diferentes. Portanto, não é o sossego que eventualmente se possa ter nas Flores, já não é igual àquilo que se pode ter no Corvo. Portanto, são coisas diferentes, até pelo aquilo que eu acabei de referir. Portanto, o que as pessoas têm de cá é exatamente o ficar cá, é o convívio, é o descanso, é olhar para si e dizer assim, eu afinal ainda existe um sítio no mundo que eu consigo ter tempo para mim e para fazer aquilo que me apetece, à hora que me apetece e conseguir fazer várias coisas até no mesmo dia. Eu posso querer ir à pesca, posso querer fazer um trilho, posso querer ir andar na zona antiga, conversar com as pessoas, perceber o dia-a-dia das pessoas, posso querer ir à praia, tomar um banho de mar, e estas coisas todas são possíveis se a pessoa ficar cá pelo menos 2 noites, 2 dias, uma noite, pelo menos isso, 2 dias, uma noite. E aí a pessoa acaba por levar levar qualquer coisa, como eu disse há bocado, porque quem vem cá esse pouco tempo acaba por não levar nada, acaba por levar stress, porque está sempre a olhar e pensar assim, a olhar para o relógio e pensar, eu se fizer isto já não consigo apanhar o barco, se eu fizer aquilo já não consigo almoçar. Portanto, a pessoa acaba por vir ao Corvo e viver estressado. E viver estressado no Corvo é a última coisa que se quer, portanto não faz sentido nenhum. Há que criar aqui algumas condições para que as pessoas possam vir cá. Uma das coisas que nós estamos a pensar também é a questão que está um bocado na moda, que é a questão dos nómadas digitais. Eu acho que nós temos todas as condições exatamente para que isso aconteça, ou para que criadores venham cá criar, escrever, pensar, principalmente na época mais baixa. Nós já temos agora o mês de outubro, que é o mês do birdwatching, que fica tudo completamente esgotado em termos de alojamentos. Nós não fazemos grande coisa por isso, sinceramente, nunca fizemos. A verdade é essa, porque eles próprios se organizam e são pessoas com alguma formação, digamos assim, não querendo ofender absolutamente ninguém, mas são pessoas com alguma formação, com mais idade, porque acaba por ser um hobby dispendioso, de certa forma, porque eles vêm de qualquer parte da Europa e são pessoas que vêm exatamente à procura daquilo, sabem que vão encontrar aquilo, portanto, vêm para o Corvo com este objetivo. E pronto, e o objetivo de se dar bem com as pessoas, de serem responsáveis pelo ambiente que utilizam, portanto, eu acho que há nichos de mercado para tudo aquilo que possa ser a oferta. E nós temos que apostar, também voltando àquilo que eu dizia, que é o máximo da nossa capacidade, acho que podemos perfeitamente apostar em nichos de mercados que sejam o suficiente para garantir a sobrevivência do investimento que possa ser feito à dimensão e ao equilíbrio daquilo que é a sustentabilidade, e que ficaríamos todos a ganhar, as pessoas saem daqui com uma experiência muito mais rica. Eu dou vários exemplos, já tive várias pessoas que vêm cá dessa forma, passar aqui 3 ou 4 horas, e que depois, por acaso, até eventualmente, ou conhecem alguém, e dizem assim, não, eu tenho que vir ao Corvo para ficar no Corvo, portanto, eu não posso ficar só com esta imagem do Corvo. Mas é óbvio que também, por outro lado, há muita gente que eu já fui ao Corvo, pronto, ok, está feito, tenho um carimbo no passaporte, já fui. E eu costumo dizer que as pessoas dessa forma não vêm ao Corvo, passam pelo Corvo. Porque vir ao Corvo é efetivamente ficar algum tempo.
ok, percebo as limitações e que se calhar ao final de uma semana a pessoa que venha com a intenção de descobrir todos os dias alguma coisa diferente, se calhar ao fim de uma semana já não tem mais nada para descobrir. Mas se for com um prazo razoável e aceitável, vai muito mais rica daqui, porque é o que eu digo, nem que seja só perceber como é que, afinal, pronto, estas pessoas, há pessoas que me dizem, mas afinal vocês acabam por ter tudo. E, efetivamente nós temos tudo, com algumas limitações e com aquele saber viver que eu falei no início, portanto, mas juntando essas coisas e sabendo lidar com isto, sabendo encaixá-las, tem muitas vantagens de viver aqui. E passar aqui 2 ou 3 dias também acho que faz todo sentido. Nós temos a noção de que os censos este ano, já disse isso várias vezes também, é preciso, já agora faço aqui também esta referência. Os censos limitaram, eventualmente, o registro de algumas pessoas que residem cá. Como, por exemplo, nós temos professores que vêm cá durante 10 meses e que os censos este ano só consideravam pessoas que estivessem cá há mais de um ano ou que tivessem a perspectiva de ficar mais que um ano. Portanto, nós nos censos de 2011, fomos a única ilha nos Açores em que aumentamos em termos de população. Este ano acompanhamos todos os outros na descida e não fomos tivemos uma descida mais branda. Portanto, descemos para os 384 ou 86, salvo erro. Mas nós temos a noção de que, efetivamente, essas pessoas não residem aqui. Normalmente, essas 380 residem na mesma, os 400 e qualquer coisa. E temos a noção também que um dos problemas que nós temos é a falta de habitação. Não é que não haja casas, mas nós precisamos recuperá-las. Isso é um projeto que nós avançamos em colaboração com a Direção Regional da Cultura já há uns anos e que deu origem exatamente ao Ecomuseu do Corvo, que hoje está um bocado reduzido à sua essência, porque o Ecomuseu é o território, é a população, é tudo isso. E só para lhe dar um exemplo, nós tínhamos também previsto, além da parte sociocultural que ia sendo feita, tínhamos o Gabinete de Apoio Técnico que fomos projetando, fomos criando os projetos e tínhamos intervenção prevista para 76 habitações no núcleo antigo, que é o núcleo classificado. Portanto, e a ideia era que essas habitações pudessem ficar quer para o alojamento mais a longo prazo, digamos assim, quer eventualmente para os turistas que pudessem e que quisessem vivenciar e saber que na porta ao lado vive uma família que mora cá o ano inteiro, que tem as suas rotinas e que se calhar se lhe pedir para trazer o pão da padaria, que é só durante um período da manhã, que há à venda, a pessoa se calhar até lhe traz o pão e põe pendura na porta, como algumas pessoas fazem. Portanto, criava aqui uma dinâmica de vida e para o centro histórico, para as pessoas de cá e, essencialmente, de experiência para as pessoas que viessem cá. Por outro lado, também resolveria alguns problemas de falta de habitação para pessoas que queiram eventualmente vir para cá para trabalhar. Nós também temos a noção de que há muitas atividades que poderiam ser desenvolvidas desde que houvesse também essas possibilidades de logística que permitissem isso, mesmo que fosse sazonal. Por exemplo, nós não temos nesta altura um centro de mergulho. Nós temos uma costa espetacular, nós temos, eu não quero estar a dizer nenhuma inverdade, mas eu acho que nós temos a única reserva voluntária de mergulho é no Corvo, já há muitos anos, portanto, e é exatamente como o nome diz, portanto, é uma reserva voluntária chamada Caneiro dos Meros, que é um sítio de mergulho em que quem vinha cá para mergulhar ficava maravilhado com isso. Portanto, há aqui um certo número de atividades que, se eventualmente nós tivéssemos esse background de habitação disponível, poderia ser, ou mesmo que não fossem pessoas de cá, poderia haver pessoas de fora que viessem cá sazonalmente proporcionar essas atividades, não só a quem vem, mas também, eventualmente, às pessoas de cá que tivessem essa possibilidade. Portanto, esse é um grande problema. Aquilo que nós estamos a tentar fazer, e agora o PRR permite-nos um bocado, não resolve a questão da habitação ou do alojamento, para alojamento, mas eventualmente poderá permitir-nos que a reabilitação de algumas habitações, da primeira habitação, e nós estamos a tratar já do projeto da estratégia local de habitação,
mas que eventualmente permitam que alguns casais ou algumas famílias que não tendo casa própria em condições e que estão a ocupar casas que são de aluguer, possam passar a ter a sua e vão disponibilizando as outras que têm de aluguer. Portanto, este é aqui uma grande questão que tem que ser vista. Nós tínhamos as coisas contabilizadas para recuperarmos essas 76 habitações. Entretanto, houve aqui a mudança do governo, as coisas mudaram de paradigma e pronto, e perdeu-se. Os projetos continuam feitos e ainda para mais foram feitos por pessoal do Gabinete de Apoio Técnico do Ecomuseu, que eram funcionários da Direção Regional da Cultura, ou seja, tacitamente os projetos estão aprovados no núcleo antigo, porque foram feitos tendo em conta aquilo que é a regulamentação mais apertada para um centro classificado, um núcleo classificado, e por outro lado também trazendo as pessoas ao projeto e perceber dentro das possibilidades e das legalidades o que eram os desejos das pessoas para aqueles edifícios. Portanto, houve aqui um trabalho de comunidade que foi feito, que infelizmente se perdeu. Eu continuo a não pô-lo de parte e faltam-me 3 anos e qualquer coisa para sair. Se até ao fim eu conseguir que pelo menos esse processo volte a ser falado e volte a ser discutido, já ficarei satisfeito. E se o puder deixar de forma que quem vier a seguir não tenha outra possibilidade senão continuar e acabar, ficarei mais satisfeito ainda. Portanto, mas isso condiciona muito aquilo que pode ser o desenvolvimento e a fixação de pessoas cá. Está-me a dizer que as oportunidades económicas são imensas. Falta um bocadinho de... Sim, eu não direi que serão imensas, mas há muitas que são viáveis, sem dúvida nenhuma. Essa que eu usei de uma empresa de mergulho é um exemplo. E que se calhar até há pessoas cá que teriam essas capacidades, por exemplo, há 2 marismo-turísticas facilmente, mas nenhuma delas tem uma pessoa que possa mergulhar e levar os turistas a mergulhar. Mas se eventualmente tivesse essa possibilidade de alojamento e de capacidade para isso, era fácil, se calhar, ou seria mais fácil deslocar uma pessoa para cá, lá está, sazonalmente, mas que permitisse também mais essa atividade a quem nos visita. E havendo essa possibilidade, não seriam só aqueles que vêm cá que aproveitariam. Portanto, haveria de certeza absoluta quem viesse cá de propósito para essa atividade. Portanto, há aqui um leque de atividades que possam, embora para já fossem sazonais, mas poderiam permitir que houvesse mais atividade. E depois também, eventualmente, poderíamos partir para outras... Nós somos uma reserva da biosfera, como já referi, e toda a gente sabe. Portanto, nós poderíamos, eventualmente, criar condições para que os nossos produtos, tendo em conta essa classificação e a sua reduzida produção, porque será sempre reduzida, qualquer que seja a produção, será sempre reduzida, poderíamos ter a capacidade de ter esses produtos em sítios de valor bastante acrescentado e que trouxesse muito retorno financeiro. Por exemplo, nós nesta altura já não temos produção de queijo por falta de produção de leite. Mas, lá está, se voltássemos a ter isso, o nosso queijo saindo do Corvo com marca Açores, como já saía antes, e com o rótulo da reserva da biosfera, não tenho dúvidas que toda a produção que nós tivéssemos teria escoamento garantido. Portanto, há que voltar a tentar perceber se consegue, eventualmente, mais... Neste caso, estamos a falar em tão pouco, mas estamos a falar, se calhar, mais 4 ou 5 produtores de leite que se pudessem juntar e voltar a produzir o queijo do Corvo. Portanto, há aqui muitas coisas que poderão ser efetivamente potenciadas e que trariam retorno e visibilidade também à ilha. Eu acho que só o nome e percebermos que uma ilha com 17 km², com 400 pessoas e que tem esse galardão de ser a reserva da biosfera, nós temos tentado também, depois, em dimensão muito mais reduzida, mas desde que cá estamos, existem depois outros programas, o Ecofreguesias, a Freguesia Limpa, a Minha Ribeira, portanto, são programas depois que nós nos candidatamos, normalmente até são direcionados às juntas de freguesias, como nós não temos junta de freguesia, é a Câmara,
Portanto, e temos conseguido, desde que foi até determinada altura, havia o galardão da ecofreguesia, portanto, cumpria os parâmetros, era galardoada. Depois começou a haver uma distinção e passou a haver a ecofreguesia de excelência. Desde que passou a haver esse galardão, nós também temos acompanhado e temos recebido o galardão de ecofreguesia de excelência. Portanto, estas coisas todas juntas levam, e já disse isso muitas vezes também, portanto, o facto de termos, o importante não é ter, o importante é manter e fazermos para manter. E pronto, e eu acho que as pessoas cada vez mais estão viradas para isso, principalmente o pessoal mais jovem, porque a escola também influencia muito. Há aqui muita parceria também entre os serviços de ambiente, a Câmara, a escola, portanto, muita interação, muita divulgação, muita demonstração, portanto, e os miúdos começam cada vez mais, de mais pequenos, a perceber que efetivamente é isso que interessa, e nós só teremos algum valor se realmente formos isso e se mantivermos isso, porque se de repente deixássemos de ser reserva da biosfera, as pessoas poderiam logo pensar, mas o que é que se passou? Portanto, se era reserva da biosfera, se já não é, supostamente é porque alguém, ou as pessoas já não se importam com aquilo, não têm condições, deixou de ter, foi votado ao abandono. Portanto, esse tipo de pensamentos poderão aparecer. É óbvio que só um galardão por si faz com que haja apetência às pessoas a virem cá. Portanto, eu acho que não é preciso muito mais para que faça alguma diferença. E depois, juntando isto àquela mística que eu falei de que o Curvo, aquele mundo é uma coisa, lá está a mística, é diferente. Eu acho que isto tudo conjugado permite que as pessoas venham cá e, como disse, não tem que ser aquelas pessoas que vêm cá só porque sim, porque já que estou nos Açores vou fazer as ilhas todos os Açores, ou já que estou no Grupo Ocidental também vou fazer o Curvo. Faz sentido, mas volto a dizer, não tem que ser por isso, tem que ser exatamente que as pessoas venham para cá a pensar, eu vou para uma ilha reserva da biosfera, eu tenho conhecimento que isto se processa desta forma, que há estes cuidados, portanto, eventualmente, não quer dizer que tudo seja perfeito, porque não é, e infelizmente, por muito que nos esforcemos, há sempre qualquer coisa que não corre bem, ou corre menos bem, portanto, não somos perfeitos, mas tentamos que o título e o galardão seja visível, digamos assim, depois naquilo que é a prática da visita das pessoas cá. Portanto, traz essas vantagens. Depois, se nós tivéssemos efetivamente essa questão de termos alguma produção que ostentasse exatamente o selo de reserva da biosfera, seria sempre uma mais-valia, independentemente da qualidade ou da excentricidade que o produto possa ter. Se além disso ainda levar um galardão ou um carinho de selo da reserva da biosfera, são sempre mais-valias e vantagens. Portanto, não há aqui nada que se possa dizer o contrário, mas é o que me disse também. Portanto, o que nós temos é que não interessa só obter, interessa é continuar a manter, e é para isso que nós trabalhamos, nós e várias entidades, obviamente, que trabalham exatamente para que isso aconteça. E também tentamos incutir às pessoas, principalmente aos residentes, a responsabilidade de cada um. Portanto, isto não pode ser uma responsabilidade só das entidades, tem que ser uma responsabilidade também de cada um. A partir da altura em que também é criado o Parque Natural de Ilha, em que se começam, obviamente, a desenvolver outras atividades, como, por exemplo, a criação dos trilhos, a observação de aves, a procura pelas endémicas, de espécies endémicas, quer fauna e flora. Portanto, a partir de determinada altura, a partir dessa altura, é que começa a haver muito mais noção e muito mais informação que é passada às pessoas. Portanto, até aí, pronto, o galardão estava, o título estava, mas não havia, ultimamente, e então mais recentemente, nos últimos 3, 4, 5 anos, cada vez mais e também depois acaba por haver projetos da Rede Natura também ligados, que tudo junto começa a trazer um conhecimento muito maior e a dar a noção, efetivamente, às pessoas de que nós somos uma reserva da biosfera e que supostamente temos que fazer isto e isto para continuarmos a ser, e que só tem vantagens, como eu já referi antes. E sente-se que a população está envolvida
Sente-se cada vez mais, sinceramente. Claro que não há bela sem senão e há pessoas que simplesmente podem não se importar rigorosamente nada com isso, mas há, e como digo, cada vez mais, principalmente os miúdos que começam a crescer exatamente na escola com esta informação que lhe foi sendo transmitida e com esta noção de que o ambiente é efetivamente muito importante e que poderá depender o futuro deles, ou dos filhos deles, ou dos netos deles, no nosso caso um grau acima. Portanto, há cada vez mais essa noção. As pessoas, principalmente estas camadas mais jovens, têm apetência e costumam participar em atividades e preocupam-se, portanto, efetivamente tem trazido frutos e pronto, isto acaba por ser um bocado geracional. Se esta geração conseguir passar à próxima que vier, obviamente que temos aqui assegurado durante muito tempo a consciencialização daquilo que realmente interessa e o que é que tem que ser feito para mantermos esse estatuto, digamos assim. Nós temos a classificação de reserva da biosfera e, como eu disse há bocado, portanto, acabamos por ter uma ilha de 17 km², com 400 e poucas pessoas, embora os censos digam que são 380 e qualquer coisa, acabamos por trazer, portanto, e eu penso que para aquele nicho de mercado que especificamente quer vir à procura de um sítio para descansar, para estar, para desfrutar da natureza, da paisagem, do clima, eventualmente, mesmo no inverno, um clima diferente, há nicho de mercado para isso, pessoas que vivem ou que vivam um ano inteiro numa cidade, numa metrópole muito grande, se calhar, se até se apanhar um dia de mau tempo no inverno, vão perceber que há muita vida para além disso. E para esse nicho de mercados, portanto, a classificação de reserva da biosfera acaba por ser uma mais-valia e um garante de que, efetivamente, essas pessoas, quando chegarem cá, terão obrigatoriamente que ter determinadas condições de ambiente, de proteção da natureza, que se calhar é isso que esperam. Portanto, eu acho que só por aí já é uma grande vantagem. Na altura de eventualmente escolher, poderá ter esses benefícios. E depois terá aqueles que eu também já referi na questão dos produtos que se possam exportar, entre aspas, porque nunca será grande exportação, mas que se possam fazer chegar a outros sítios. Mas eu acho que essencialmente é isso. A pessoa, quando pensar num sítio em que procura natureza, sossego, ambiente, não sei, a classificação de reserva da biosfera acaba por funcionar, penso eu, se fosse eu a procurar, obviamente que me daria algum descanso de pensar, ok, eu vou para ali, eu vou para um sítio que eu não sei o que é, mas sei que se tem uma classificação de reserva da biosfera, portanto, há determinados padrões que obrigatoriamente têm que estar salvaguardados e que eu vou encontrar de certeza absoluta. Eu vejo o Corvo como, e como também já referi, como um sítio espetacular para se viver e para criar família, por exemplo. Eu acho que dificilmente haverá noutro sítio crianças que vivam mais felizes do que as nossas crianças vivem aqui, tendo em conta um determinado número de especificidades que permitem que as crianças ainda, pelo menos para já, e espero, e já falando do futuro, espero que continue assim durante muitos anos, nós podemos ter a noção de que os nossos filhos podem estar aqui num parque a brincar e que se vão juntar aos amigos, que os amigos vão estar com eles, e que se não for algum acidente ou incidente, nada lhes irá acontecer, e eles estarão ali à vontade a desfrutar na praia, a mesma coisa. Portanto, eu acho que nós precisamos ainda de muitas coisas, e uma delas é de eventualmente criar algum desenvolvimento, alguma sustentabilidade em termos de financeiras, ou de retorno financeiro. Precisamos disso, portanto, mas como disse também já, nós temos essa capacidade, desde que haja a possibilidade e de que haja vontade de investimento. Felizmente também com estes apoios europeus e tudo aquilo que são também apoios regionais, há sempre a possibilidade de qualquer empreendimento, qualquer investimento poder ser apoiado, mesmo que não seja a fundo perdido, que seja apoiado para o arranque.
temos a noção disso. E o que eu gostaria de ver era exatamente daqui por uns anos que determinadas atividades tivessem tido continuidade e que se pudessem ter implementado e desenvolvido. Da nossa parte, e enquanto nos resta este tempo, aquilo que queremos fazer é pautar para que haja condições para que essas coisas possam vir a acontecer. E a questão da habitação é muito importante, a questão de infraestruturas essenciais também é muito importante. Portanto, a nossa preocupação, ou a preocupação principal, deve ser exatamente esta: criar, neste tempo que ainda falta, criar condições para que essas atividades se possam desenvolver. Nós temos um projeto que vai decorrer em pouco tempo, que é a requalificação das canadas, do resto das canadas, não é, das ruas principais, que já por si são pequenas, mas das outras mais pequenas ainda, que são chamadas canadas. Portanto, recuperá-las exatamente para que possa ser mais fácil a recuperação de moradias, quer para a habitação, quer eventualmente para algum negócio, para algum nicho de negócio. Nós vamos avançar também, agora há pouco tempo, com a recuperação de uma antiga mercearia, moradia e mercearia no centro antigo, classificado, e que vamos criar seis mini lojas, digamos assim, que permitam exatamente que as pessoas que não têm espaço para expor aquilo que produzam, ou que não produzam porque não têm espaço a seguir, permita, pelo menos para já, seis pessoas poderem desenvolver criar ou então desenvolver mais ainda a sua atividade. E depois as necessidades, obviamente, irão ditar se há, ou a procura irá ditar se há mais necessidade ou não. Portanto, mas eu acho que da nossa parte, enquanto Câmara Municipal, aquilo que nos compete nesta altura é exatamente criar as condições para que possam aparecer aqui muitas atividades que sejam complementares e que tragam retorno, obviamente, para a ilha. Bem, eu já disse muitas vezes, se me perguntam porquê é que eu gosto de viver no Corvo, e eu digo que isso é uma pergunta muito complicada e que se calhar não tenho a resposta, mas o Corvo é o meu cantinho, é o meu paraíso no céu, porque eu, felizmente, a minha vida profissional permitiu-me sair muitas vezes e, efetivamente, o sítio onde eu me sinto bem é aqui, onde eu me sinto completo é aqui. Já foi diferente, tenho noção disso, a vida já foi muito mais comunitária do que efetivamente é hoje, mas mesmo assim eu acho que é aqui o que não é noutro sítio qualquer, ou pelo menos que eu conheça. Portanto, isso eu não tenho termos com aqueles sítios em que eu tenho termo de comparação, nenhum deles é igual. Portanto, eu, como disse também, eu nunca quis sair daqui, eu tive possibilidades também em termos laborais de poder sair de cá, nunca sequer pus essa hipótese. E este é o meu cantinho, este é o meu sossego. Mesmo com o trabalho eu consigo ter sossego, mesmo com este cargo que implica, obviamente, uma disponibilidade muito maior para os outros, eu consigo ter tempo para mim, para a minha família, para as minhas atividades, para aquilo que eu gosto mais de fazer, e nem que seja desfrutar de descanso num sítio qualquer em que só ouço natureza, não ouço absolutamente mais nada, se quiser, e eu ainda consigo facilmente e rapidamente chegar a um sítio desses e desfrutar daquilo que a natureza me dá e mais nada.